Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Barroso, qual é a informação que chega para a gente poder ouvir esse nosso amigo Eduardo Tagliaferro? Pitoli, um abraço a você, bom dia a todos que nos acompanham, excelente sexta-feira para todo mundo. É uma notícia publicada ontem à noite pelo portal Metrópolis, que diz o seguinte: a Defensoria Pública da União pediu a anulação imediata da decisão de Alexandre de Moraes, que determinou que a instituição assuma a defesa de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do magistrado no Tribunal Superior Eleitoral, que responde a uma ação penal sob a acusação de vazar conversas entre juízes do gabinete do ministro do STF. De acordo com a Defensoria, Moraes descumpriu artigos da Constituição e do Código do Processo Penal que garantem o direito de Tagliaferro se manifestar sobre a escolha de novos defensores de sua confiança antes da nomeação do órgão. Na petição, a Defensoria alega que a nomeação sumária, sem a autorização do acusado, não encontra amparo no texto legal. Abro aspas, a nulidade daí decorrente é absoluta por envolver violação direta ao artigo 5º da Constituição Federal, artigo 263 do Código de Processo Penal, artigo 265 do mesmo diploma, bem como o artigo 8º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que asseguram expressamente ao acusado o direito de defender-se por meio de advogado de sua própria escolha. Fecho aspas ao que afirma aqui a Defensoria. E reforça que no caso concreto, etapas essenciais previstas no artigo 265 do Código de Processo Penal não foram observadas. O acusado não foi intimado pessoalmente para constituir novo defensor. Não houve qualquer tentativa para localizá-lo para fins de comunicação processual sobre a ausência de seus patronos na audiência. Não existe nos autos qualquer certidão ou documento que ateste a impossibilidade de localização do acusado para esse fim específico. Fecho aspas, o que diz a Defensoria. O artigo ao qual os documentos se referem diz que, em caso de abandono do processo pelo defensor, o acusado será intimado para constituir novo defensor, se assim o quiser, e na hipótese de não ser localizado, deverá ser nomeado um defensor público ou advogado dativo para sua defesa. A norma é expressa, imperativa e não comporta interpretação que subverta sua lógica protetiva. O legislador, ao redigir o dispositivo, estabeleceu uma ordem de precedência que não pode ser alterada por conveniência processual. Primeiro intimação pessoal do acusado, depois apenas se o acusado não for localizado, nomeação de defensor público ou dativo. Fecho aspas, aqui é o que afirmou a Defensoria. Para a Defensoria, a ausência dos advogados de Tagliaferro na audiência realizada no dia 17 de março motivou, o motivo que foi alegado aí pelo Alexandre de Moraes para destituir a defesa do ex-assessor foi justificada pelos próprios advogados do Eduardo Tagliaferro, que contestaram a intimação de Tagliaferro por edital. Na petição enviada a Moraes, a Defensoria afirma entender que, mesmo morando na Itália, o ex-assessor tem endereço conhecido e deveria ter sido intimado de forma pessoal. Pitoli. Obrigado, Barros. Eduardo Tagliaferro é o meu convidado a partir de agora. Edu, eu confesso que eu tenho às vezes medo de encher teu saco, ficar tipo, todo dia, conversa e fala em Auriverde, conversa com a gente, mas saiba, é carinho, é respeito e é mantê-lo, né, vivo, entre todas as aspas, é claro, num momento onde a gente precisa de você fortalecido, não esquecido, deixado para depois. O que a gente quer mostrar para a nossa audiência é que nós estamos juntos com quem anda do lado certo. E você, desde o início, Edu, está fazendo o que tem que ser feito. Quando identificou os problemas, quando começou a mostrar o que viveu ali, nos bastidores do poder, no Poder Judiciário em Brasília, e toda a perseguição que passa a sofrer a partir dali. Então, Edu, eu quero te agradecer, porque ele jamais me disse não. Tagliaferro jamais me disse, pô, Vitória, hoje não dá, amanhã a gente se fala. Jamais. Pelo contrário, eu mando mensagem, Edu, vamos falar sobre isso a hora que você quiser. Essa é a resposta desse meu amigo. Edu, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli. Você sabe que eu estou aqui sempre à disposição para você. E se você quiser que eu esteja todos os dias eu estarei. Não é incômodo nenhum, ao contrário, é um prazer estar aqui na sua presença, na presença do seu público.
Muito obrigado. Edu, muitíssimo obrigado. Sabe o tamanho da admiração e respeito que eu tenho por você. Porque um homem que decide, num gesto corajoso, fazer o que você fez, merece muito respeito. Edu, eu vou falar sobre a Defensoria Pública da União. Entendo que é uma decisão corajosa. Porque vale lembrar que Alexandre de Moraes é pele fina. A gente chama de pele fina porque ele não gosta da mensagem, ele vai para cima do mensageiro. Ele não gosta do que ele vê, ele vai para cima de quem mostra, né? Então, por exemplo, Tagliaferro fez o que fez, vai para cima do Tagliaferro. COAF faz o que tem que fazer, vai para cima do cara do COAF. A Receita Federal faz o que tem que fazer, vai para cima dos caras da Receita Federal. É assim que age Alexandre de Moraes e a gente já sabe. Por exemplo, a mensagem do Daniel Silveira, por mais que você não concorde, né, ele não gostou da mensagem, foi para cima do Daniel Silveira. É assim que Alexandre de Moraes persegue os seus opositores. Não há outro verbo para usar a não ser o verbo perseguir. Edu, eu vejo de maneira corajosa essa decisão, esse posicionamento da Defensoria Pública da União. Perfeito, Pitoli. Inclusive, vamos recordar que no caso do Eduardo Bolsonaro, a Defensoria não compareceu na última audiência que teve na terça-feira passada. Ela não compareceu justamente porque ele não foi citado. Eu também não fui citado, eu não tenho ciência. A ciência ela tem que ser dada através de carta rogatória. Eu tenho que ter assim, ele tem meu endereço nos autos, já tinha. E o mais importante é agora, Pitoli, a Defensoria Pública, nesse ato corajoso de peitar ele, ela colocou meu endereço na petição. Na movimentação dela, ela colocou meu endereço bonitinho e falou que eu tenho que ser citado por carta rogatória. Ele sabe onde eu tô. Mas, infelizmente, a gente conhece a Alexandre de Moraes, que, na verdade, nunca foi um juiz, né? A gente sabe que ele era promotor de justiça em São Paulo e ele não tirou a toga de promotor de justiça, né? Esse papel que ele tem, apesar de injusto, é um pouco do papel do promotor de justiça, né? De investigar, de pedir isso, de pedir condenação, de acusar, entendeu? É o papel do promotor e não o papel do juiz, do magistrado, né? E ele vai continuar, Pitoli, mas vamos ver o que vai acontecer agora. Agora ele não tem mais desculpa. Meu advogado colocou, a imprensa falou, a Defensoria Pública colocou meu endereço nos autos. Então vamos ver qual vai ser a próxima reação dele, né, Pitoli? E, mais uma vez, meus parabéns à Defensoria Pública da União, que tem cumprido o seu papel de defensor público do nosso país. Agora, Edu, olha só a que ponto chegamos, né? E é importante fazer o que você está fazendo agora, e o que eu também quero fazer é parabéns ao trabalho da Defensoria Pública da União. Mas tem um detalhe aí, Edu. A gente está parabenizando a Defensoria por fazer o que tem que fazer. Olha que coisa incrível, olha a que ponto chegou o Brasil. O Brasil está tão fora do trilho, tão fora do eixo, tão fora do que é certo, que a gente começa a aplaudir quem trabalha corretamente, dentro da lei, dentro do que tem que fazer, dentro das expectativas. É importante elogiar, é importante enaltecer, mas também é importante notar, Edu, como estamos fora dos trilhos. Porque se tivesse tudo normal no Brasil, a gente, primeiro, não teria a perseguição ao Tagliaferro estaria no Brasil, não estaria vivendo esse inferno que está vivendo, não teria nada disso. A questão é que nós estamos vivendo do avesso, do sentido contrário, de ponta cabeça, pernas pro ar, chame como quiser, e nós estamos aqui aplaudindo o que é correto, o que deveria ser trivial. Concorda, Edu? Exatamente, Pitoli. O que deveria ser normal hoje virou exceção, né? Com uma diferença, né? Ele agora, a Defensoria, ela está peitando ele, na verdade. Poucos têm a coragem de falar a verdade, de peitar ele como a Defensoria tem peitado, né? O que não acontecia antes, Pitoli. Agora, ao mesmo tempo, Edu, a gente sabe que fortalecendo o trabalho como esse da Defensoria Pública da União, né, a gente vai também encorajando outros. Eu gostaria muito, muito, que o que você fez lá em agosto de 2024 foi o início disso tudo, não foi, Tagliaferro? Foi, a investigação se iniciou em agosto de 2024. Isso. E de lá para cá é perseguição atrás de perseguição. Você vê que é interessante, né, Pitoli? Só essa semana,
O meu processo movimentou mais de 26 vezes, se eu não me engano, 30 vezes. Isso não acontece normalmente no judiciário em um ano. Em um ano. Como Estamos assim? falando... Me explica melhor isso, Edu. Não sei como é que é isso. Movimentação, petição, PGR, decisão, pedido de envio de carta de ordem, tudo num dia só, assim como nunca acontece, que não é o normal. A gente vê o normal o seguinte, entra lá com a inicial, espera o juiz receber, aí depois o juiz vai ver se tem os pressupostos, vai aceitar ou não, aí vai intimar a parte. Existe o rito, né? Que é um rito moroso, é um rito tranquilo. Mas só essa semana, na segunda-feira, ou foi na terça, não me recordo bem, ele acelerou, ele fez tudo o que talvez deveria ser feito em 2 meses e um dia só. Agora, é incrível que a gente passe a normalizar. Nós não podemos normalizar isso. Tagliaferro, só para você ter uma ideia, ontem, desde que, na verdade, a gente está mostrando a perseguição agora a Flávio Bolsonaro por parte de Alexandre de Moraes, injúria contra Lula, e nítida perseguição que já se inicia, quem lidera uma pesquisa eleitoral como o meu amigo Flávio lidera agora, a indignação das pessoas. Ao mesmo tempo, outras dizendo assim, esse é o Moraes. O Moraes é assim mesmo. Nós não podemos normalizar. Deixa eu só te lembrar, esse meu amigo aqui, ó, que está no ar comigo, Tagliaferro, esse meu amigo aqui, ó, esse cara está longe das filhas, ele está com todos os bens bloqueados, contas bloqueadas. Para você ter uma ideia, chegamos ao absurdo do carro que ele tem no Brasil estar bloqueado com o licenciamento bloqueado. Sabe o que significa isso? O carro que poderia servir para transportar as filhas de Eduardo Tagliaferro para a escola, por exemplo, não pode ser utilizado porque não tem licenciamento. Parado numa blitz, o carro será guinchado. Olha o absurdo que a gente está vendo e vivendo. Esse meu amigo, ele deixou o Brasil em função da perseguição, porque aqui estaria preso, muito provavelmente esquecido, e apodreceria na cadeia. Um homem correto. A gente não pode normalizar isso. Eu não posso olhar para o Tagliaferro aqui, conversando comigo, e falar assim, pois é, mas também ele denunciou, né? Não, mas também não. Quem deveria estar sofrendo as consequências do que o Tagliaferro decidiu fazer, continua a perseguir. Quem decidiu contar a verdade, Eduardo Tagliaferro, é o perseguido. Aquele que Tagliaferro expõe, continua a perseguir. Nós não podemos aceitar. Por favor, você que me ouve agora, entenda, esse cara está longe das filhas. Eu não canso de dizer, esse meu amigo recebeu uma ligação da filha de 12 anos, pedindo ao pai, será que quando eu fizer 15 você vai estar aqui para dançar valsa comigo? É uma contagem regressiva para mais uma família que sofre com perseguição. Nós não podemos aceitar, por favor, não normalize. Eu já ouvi ontem pessoas dizendo, vai perseguir o Flávio mesmo, é o Moraes. Não, a gente não pode aceitar. Então fica o meu agradecimento à coragem da Defensoria Pública da União e que inspire outros advogados, a própria OAB, outras pessoas nessa estrutura do poder, e que venhamos a entender o que Tagliaferro se dispôs a fazer. O que a imprensa inicialmente quis mostrar, tentando até capitalizar, infelizmente, mas que depois abandonou. Nós precisamos fortalecer as denúncias do Tagliaferro, via Vaza-Toga, todos os documentos, e protegê-lo na Itália hoje, para que nessa contagem regressiva, Tagliaferro, você venha dançar a valsa com a sua filha, você volte a sua vida à normalidade, porque esse é o nosso objetivo. Para você, para o Jair, para o Anderson Torres, para o Silvinei, para todos. Ou a gente luta pela normalidade, a volta da normalidade, ou a gente vai normalizar e aceitar. E já já o chicote está estalando no nosso lombo. Então, Tagliaferro, a gente vai lutar por você e por todos esses até o fim, irmão. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.